Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do IFB. Vamos resolver mais 4 questões de CFP. Hoje, segundo dia de resolução de questões, estamos aqui no módulo 2. Mais uma vez eu estou aqui com vocês e mais 2 professores do IFB, 2 professores titulares aí do módulo 2, né? Tiago, que ministrou essa turma, esse módulo em Brasília. Tudo bom, Tiago? Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E o Alan, que ministrou essa turma em Curitiba e também no curso ao vivo, né, Alan? Exatamente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham e boa noite aos colegas aí. Os dois, para quem acompanhou a nossa primeira aula, vocês viram que eles também são autores lá do curso que a gente gravou, né? A nossa versão gravada do curso de CFP, que está em processo de edição. Está em processo de edição para a gente lançar aí até o final do ano. Isso aí. Muito bem. Vamos ver, então, as questões que a gente tem para resolver hoje, aí que o Thiago e o Alan trouxeram. Acho que é o Alan que começa, Alan? Exatamente. Eu vou só pedir uma licencinha para tirar a câmera aqui, para configurar o OBS, e aí a gente já inicia, tá? É um minutinho só. Henrique, por favor, faz aquela gentileza de passar ali o compartilhamento da tela. Verdade. E aí eu já coloco ela. Tá feito, Alan. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Bom, nós separamos, então, algumas questões e a gente vai iniciar por essa que está na tela. Número 1. Qual será o valor de negociação de uma letra do Tesouro Nacional comprada com 63 dias úteis a decorrer até a data de vencimento e cotada a uma taxa de juros de mercado de 21% ao ano? Uma taxa mais do que generosa, né? Taxa de desconto. Então, nós temos uma questão aí para tratar. Velhos tempos, hein, Alan? Rapaz, velhos tempos. Nós temos aí uma questão que vai nos exigir aí o conceito, novamente, de fluxo de caixa, né? Que eu vi que vocês já comentaram ontem também, né, na live, com o professor Adalto e com a professora Daniele, né? Então, o aluno, o candidato que vai prestar o exame, ele tem que entender esse conceito que envolve o fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do que a representação gráfica de todas as entradas e saídas de um caixa. E aqui nós temos um fluxo de caixa onde não há pagamentos nem recebimentos periódicos. Então, nós temos um fluxo de caixa demonstrado dessa maneira como se apresenta na tela. Então, o que o enunciado deseja saber é o PU, né? É o preço unitário. Qual será o valor de negociação? Ou seja, qual será o valor de mercado, né? Preço unitário ou valor de mercado é o valor de aquisição ali desse título, a posição na data, enfim. E nós sabemos que toda letra do Tesouro Nacional, ela tem aí um valor de face, que é o que nós chamamos de valor futuro, né? De R$ 1.000, ok? Então, essa é a ideia, então, do nosso fluxo. Nós temos outras informações no enunciado, que a nossa taxa de juros é de 21% ao ano. E o nosso prazo, nós precisamos conhecer com 63 dias úteis. E aqui eu faço um alerta para o candidato. Quando a gente fala de dias úteis, nós temos que entender que esta taxa que está ao ano, ela representa 252 dias úteis. Nós vamos trabalhar sempre com essa base, né? Então, quando no enunciado falar em dias úteis, a base será de 252 dias úteis. Todas as informações estão montadas na tela, resta nós resolvermos. Primeiro passo é a gente trabalhar com a taxa equivalente. Nós temos ali uma taxa ao ano
e o que se pede no enunciado, então, com 63 dias úteis. Pois bem, então, relembrando aqui taxa equivalente, então a taxa equivalente nada mais é do que 1 mais a taxa elevado ao que eu chamo de quero sobre tem. Então, quando eu vou elevar aqui, eu vou fazer essa exponenciar, né, a n. Então, eu quero essa taxa de juros demonstrada em 63 dias. E eu tenho essa taxa de juros, ela na base de 252 dias úteis, ou seja, 1 ano. Então, está respeitando ali a mesma unidade de tempo, tudo está ao ano. Então, basicamente, então, fazer essa equivalência e depois fazer um cálculo ali de PV, né? Um cálculo de PV. Então, vamos fazer aqui o cálculo na HP. Então, podem acompanhar aqui na minha HP, tá? Então, 1,21, eu já fazendo aqui o cálculo, 63 enter 252 divide. Então, o resultado desta fração y eleva a x, 1 menos 100 vezes. Então, aqui nós temos uma taxa de juros para o período. Então, 4,88% no período. Mas qual período? O período que contempla 63 dias. Então, nós já estamos trabalhando com uma taxa durante todo o período. Então, agora nós vamos fazer um cálculo de PV, onde vocês vão digitar lá no 1000 no FV, né, que é o nosso valor futuro, 1 no N, porque é um período de 63 dias úteis, ok? 4,88, que na verdade não é 4,88, né? O candidato tem que tomar um cuidado para nunca arredondar, né? Então é 4,880884817. E aí resta ele chamar ali, então, aquilo que ele deseja conhecer, que é o seu valor presente. Então, vamos lá, vamos lançar na HP. Então, esse é o nosso I, está em um período total de 63 dias úteis, R$1.000, e aí, olha, respeitando o conceito do fluxo de caixa, positivo, valor futuro, e aí, quando eu chamo o valor presente, nós temos um valor presente de negociação, dado que foram decorridos 63 dias úteis, 953, 46, 25, 89, 2, arredondando, então, o valor presente deste título, R$ 953,46. Vamos ver se nós temos resposta ali. Letra D de dado, né? Salvo engano, letra D de dado. O Kleber está pedindo para ser adicionado. Está chegando aí. É o nosso ilustre. Beleza. Então, resposta, letra D de dado. Então, aqui é uma questão que é bastante frequente nos exames, que é o cálculo de LTN. Sempre tem aí uma questão de LTN. A única surpresa aqui é uma equivalência e depois é só calcular o valor presente, né, o preço unitário desse tipo. Beleza? Então, de minha parte, a primeira questão era essa. Se vocês, o Thiago, quiser fazer algum comentário, o Henrique também, fiquem à vontade, até porque eu trabalhei aqui considerando o N um período para 63 dias úteis. Professor, eu posso transformar essa taxa em um dia e depois considerar um período, o N, como 63? Também daria, né? Ali a taxa, eu já na equivalência, busquei trabalhar com ela no período. Dá para fazer de outras formas, sem dúvida nenhuma. Aquele que tem HP programada também pode fazer esse cálculo, tá? Pela HP programada. Então, se você se sente mais confortável em transformar essa taxa em um dia e depois no N quiser colocar em 63, zero de problema. Beleza? Tranquilo? Aliás, quem quiser ver o Alan fazendo a programação, tá no nosso canal, na série de matemática financeira. Tem um videozinho só programação da HP12C para taxa equivalente. Pode acompanhar lá, que o Alan faz passo a passo isso aí. Isso.
Eu acabei não resolvendo na programação, Henrique, porque quando eu fechei o OBS aqui, ele desconfigurou a HP, essa daqui, ó. Eu teria que programá-la toda novamente, eu não quero tomar o tempo de vocês, evidentemente. Tá bom? A questão é boa. O que eu vejo dessa questão é assim, a parte da matemática financeira, ela até é relativamente simples, tem que prestar atenção na questão da taxa equivalente, né? Mas o que eu vejo é assim, exige vários conhecimentos do aluno. Ele tem que saber que o valor de face da NTN é 1.000. Você vê que não está dado no enunciado. Ele tem que saber isso. Ele tem que saber que o ano tem 252 dias úteis. Isso ele tem que saber, não está no enunciado. E não precisa estar, porque é obrigação do aluno saber essas coisas, né? Então, a questão chama bastante atenção para essas coisinhas que o aluno tem que saber na hora para resolver a questão. Exatamente. Existem informações implícitas, né? O enunciado, ele, em algumas ocasiões, ele não vai te fornecer mastigado todas as informações, está coberto de razão. Porque a partir do momento que o aluno conhece essas informações, aí se torna fácil, né, a questão, né? A partir do momento que ele sabe as informações, ele vai resolver isso aí relativamente fácil, só prestar atenção aí com a taxa equivalente, que é quase certo que uma dessas respostas aí é com 21%, né, de desconto. Deve ser essa AI 790. Mas é isso, Henrique, fique à vontade aí para agora mandar lá. Só um comentário. Eu costumo falar que essas questões de matemática financeira são uma série de pequenos processos que o aluno deve estar super familiarizado e no final ela é basicamente uma questão de português, né? Você interpretar o que a prova vai querer no final das contas, entendeu? Exatamente. Mas é isso aí. A interpretação pega bastante, né? O pessoal fica muito preocupado com apertar os botões e o importante é saber que botão aperta, né? É isso aí. Vamos lá para Muito 2? bem. Vamos para 2? Vamos aí. Coloca, por favor, Henrique. Colocando. Aí, Thiago. Vamos lá. Uma questão de CAPM e expectativa de retorno de ações. Questão 2. A ação da Petrobras está sendo negociada a R$10, mas espera-se que no final do ano ela chegue a R$12. Considerando que a taxa Selic está a 4% no período e que o prêmio do risco do mercado é de 3% e o beta da ação é de 1,1, podemos dizer que, antes de resolver a questão, a gente tem que entender algumas coisas. Igual eu acabei de falar, é muito mais uma questão de interpretação do que de apertar os botões, né? Então, aqui nessa questão, nós temos dois tipos de preço, de precificação para essa ação. Primeiramente, a gente tem a expectativa de mercado, e a expectativa de mercado é que o retorno seja de 20% no período. Veja, a ação está negociando a 10 e espera que ela chegue a 12, então a expectativa é que ela renda neste período 20%. Questão básica de matemática, você pega 12, divide por 10, menos 1, dá 0,2. Multiplica por 100, vai dar 20% de expectativa de retorno. E aí, o que a gente precisa ver é o seguinte: a expectativa do mercado condiz com o retorno esperado do método de precificação CAPM ou não? Porque é o seguinte, se o retorno esperado pelo mercado for maior do que o retorno esperado pelo CAPM, a gente tem que comprar essa ação, porque o mercado está esperando uma valorização maior do que a esperada pelo CAPM. Já, se o mercado estiver esperando uma valorização menor do que o modelo CAPM, a gente não compra ação. Então, basta a gente ver qual que é o percentual que a gente vai conseguir ver na hora que a gente calcular o CAPM. Vamos aqui para a fórmula do CAPM. A fórmula do CAPM é o seguinte: você vai pegar o risk-free, né, que é a taxa livre de risco, que é o RF, que o Henrique colocou aí, mais o beta, e beta, neste caso, é o risco de mercado da empresa em relação ao benchmark, né, neste caso aqui, ao Ibovespa. O que isso significa?
Quanto maior o beta, ou seja, quanto maior o risco de mercado dessa empresa, maior vai ser a expectativa de retorno, o retorno esperado em cima dessa ação. Por quê? Princípio da dominância. Quanto mais risco, maior deve ser o retorno esperado. Se eu estou assumindo mais risco, eu devo estar assumindo que eu vou ter um retorno esperado maior. Então, continuando com a fórmula. A fórmula vai ser taxa livre de risco mais beta, abre parênteses, retorno do mercado, que aqui a gente pode ver pelo benchmark, tá? Neste caso aqui, por ser ações, será o Ibovespa, menos taxa livre de risco, tá bom? Igual a fórmula que o Henrique já colocou aí na tela para nós. Questão de português. Vamos lembrar para a prova, pessoal, que essa parte entre parênteses, que é o retorno de mercado menos a taxa livre de risco, ela pode ser chamada de prêmio de risco do mercado. Ou seja, retorno de mercado menos taxa livre de risco é igual a prêmio de risco de mercado. Neste caso, na questão, não deu o retorno de mercado e já deu logo o resultado do prêmio de risco, que é 3%. Ou seja, a gente pode inferir aqui que o retorno do mercado, que a versão a Selic está a 4, a gente pode inferir aqui que o benchmark, o Ibovespa, neste mesmo período, vai render 7%. Tudo bem? Por quê? Porque o benchmark, que é 7%, neste caso que eu estou inferindo, menos os 4%, que é a taxa livre de risco, dá 3%, que é o prêmio de risco de mercado. Ou seja, essa questão facilitou a conta, porque ela já resolveu essa parte da conta para você, mas se você não souber que o termo risco de mercado significa retorno de mercado menos taxa livre de risco, você pode se abandonar na prova. Continuando aqui. Taxa livre de risco, 4%, mais beta, que é 1,1, vezes prêmio de risco, que é 3. 1,1 vezes 3 dá 3,3%. Mais os 4% da taxa livre de risco, a gente tem um retorno de 7,3%. Ou seja, quando a gente precifica essa ação pelo método CAPM, a gente verifica que o retorno esperado será de 7,3%. Mas, se o mercado tem uma expectativa de 20% de retorno em cima dessa ação, a resposta correta será a letra A. A gente deve comprar essa ação, pois a expectativa de retorno deste mercado, do mercado, para a ação é maior do que o precificado pelo método CAPM. Tudo bem? E aí, é isso, Henrique. Tem alguma coisa para colocar aí? É isso. Novamente, questão de atenção e de saber os detalhes, né? Essa parte aqui do meio, risco de mercado menos risco de risk-free, né? Taxa livre de risco, é o prêmio do risco. O que é muito comum o pessoal fazer é somar 4, subtrair 4 de 3. Vai chegar num beta, num prêmio de risco de 1, né? Isso. Mas não está certo. Ele já te deu o resultado da parte de dentro da fórmula. Agora, a fórmula não precisa decorar, viu? A fórmula vai estar na sua prova. Então, você não precisa se preocupar em decorar a fórmula do CAPM, porque ela vai estar na sua prova lá no material de apoio. Aliás, coloquei aqui errado. Menor, né? E é isso. Se o mercado acha que vai ganhar 20 e o modelo CAPM diz que você deveria ganhar 7,3, perfeito. Compra, né? Você acha que vai ganhar 20 numa coisa que você deveria ganhar 7. Vai para cima. É isso aí. Vai para cima. É essa análise mesmo. Ok? E aí, Alan? Beleza. Show de bola. Questãozinha muito boa também, né? Essa questão em prova. Quando a gente trabalha com esse modelo de precificação de ativos, né? A ideia de todo e qualquer modelo de precificação é tentar encontrar o que seria um preço justo, né? Essa é uma das formas, trabalha ali com basicamente 3 variáveis, né, nesse modelo. E, de fato, é isso mesmo, gente. Se você entende que o preço justo, a expectativa de retorno é 7,3 e você tem uma expectativa muito maior do que essa, compra que está valendo a pena, né? Essa é a ideia. Mas muito boa questão também, muito boa.
É. Eu vou colocando no ponto a próxima aqui, né? A questão tem um enunciado mais assustador do que propriamente é o resultado o resultado a resposta mesmo, né? O Não, sim, enunciado sem assusta. dúvida. Uma dica que eu dou para o candidato é, quando ele começa a receber todas essas informações, ele tem que estar antenado que, pera lá, tá falando de taxa Selic ou taxa livre de risco, tá falando de prêmio de risco, né, que o Thiago comentou, que é o retorno esperado de mercado dado o nível de risco que ele corre menos a taxa livre de risco. Falou em prêmio, falou em beta, falou em taxa livre de risco ou em Selic, na cabeça dele ele tem que vir a fórmula do modelo CAPM, e aí basicamente aqui o que é feito é um cálculo do modelo CAPM para comparar com a expectativa de mercado. E aí você valida ou não, né? Se vale a pena ou não. No nosso caso aqui, a compra, com certeza, é recomendada. Um ponto importante também, que alguns alunos sempre chamam atenção, aqueles alunos que querem ir mais para a prática, né? Fala o seguinte, poxa, Thiago, então quer dizer que para você precificar se uma ação está cara ou está barata, você apenas pega o beta, que é um dos riscos possíveis de uma ação, e chega no resultado. Não é uma coisa tão simplista, já que dentro de uma ação você vai ter risco de liquidez, risco regional, risco de processos, riscos operacionais, risco de pessoas, gerência e outros 100 tipos de risco que você pode colocar. Essa realmente é uma das reclamações que se tem na literatura para o modelo CAPM, só que o ponto interessante do CAPM é que, por ele ser tão simples, todo mundo consegue calcular. Ou seja, eu tenho analistas no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, que utilizam esse modelo. Na verdade, eles não utilizam, eu não vou falar nem para comprar ou vender as ações, mas eles conseguem utilizar esse modelo de uma forma muito rápida para ter um cheiro de como está o mercado. Então, assim, é para ter um norte, entendeu? Por ser simplista, é um modelo rápido e eu sei que todo mundo usa. Então, eu sei mais ou menos que as pessoas no mundo inteiro, os investidores no mundo inteiro, sabem como está essa precificação. Agora, se você quer fazer uma precificação melhor, um valuation mais bem fundamentado, aí como eu posso falar, aquele polimento que você dá na sua análise, né? Mas aqui serve mais para um norte de se a gente deve comprar ou vender esse ativo. Existe outro modelo, chama modelo de APT, né? Isso, você pode colocar quantos tipos de risco você quiser. Mas é bem mais complexo. Que o modelo APT, ele lembra muito uma regressão linear múltipla, né? Quando você trabalha com vários betas, né? Você tem um coeficiente e tem vários betas. Eu calculei, na minha dissertação, eu rodei uma regressão para entender o comportamento, né, da variável IPCA, da variável inflação, em relação à Selic, né, aos apertos monetários, para ver se ela é explicada ou não pela taxa de juros. E na minha foi uma regressão linear simples, mas o APT ele lembra muito uma regressão linear múltipla, quando se coloca várias variáveis no modelo para entender qual que é a que melhor explica o modelo, né? Qual que melhor explica o comportamento, no nosso caso aqui, né? Da variação do preço da ação, né? Já comentou ali que tem vários fatores, né? E esses fatores são colocados no modelo, né? Isso que é o... E não existe um modelo melhor ou pior que o outro, né? Às vezes as pessoas fazem essa confusão, né? De querer, poxa, o modelo APT é o mais completo. Não, o APT também tem algumas restrições, né? Mas, enfim, aí é uma questão de análise. O APT tem restrição também, verdade. Então, tudo tem restrição. A minha no ponto? Pode pôr. Então, vamos lá, tudo, galera. no final das contas, tem restrição, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. É a mesma coisa aquele candidato que às vezes analisa correlação e acha que isso implica em causalidade, né? Causalidade é uma coisa, correlação é outra, né? Se quer entender causalidade, vai estudar a causalidade de Granger, né? Aí você vai entender causalidade. Mas tem que tomar muito cuidado com essas generalizações que são feitas aí, né? E sem contar que esses modelos partem de premissas impossíveis, né? Que o mercado é eficiente, que todo mundo pega dinheiro a juro zero, que eu consigo comprar tanto que eu quiser ou vender o tanto que eu quiser. Mas o modelo é isso.
Não é para responder às dúvidas da vida, é mais para ajudar a gente a conversar, né? A estudar sobre tal assunto. Eu tinha um professor na graduação que ele dizia que se o mercado fosse perfeito, e se você visse uma nota de 100 no chão, nem baixava para pegar. É óbvio que ela não existe. Alguém já teria pego. É, Vou colocar basicamente aqui na isso. tela, gente. Vou colocar aqui, vocês me deem a licencinha. Pode colocá-la. Bom, galera, trouxe uma aqui de FGC, que essa é uma das clássicas questões do módulo 2. Mas, assim, LTN e essa do FGC é igual existe aquela questão no módulo 1 de balanço patrimonial, né? Você sabe que vai cair esse troço aqui. E aqui ele aprofunda muito mais no conhecimento do fundo garantidor de crédito, porque o candidato que ele chega com conhecimento de CPA e CEA aqui, ele pensa o seguinte: bom, o que é o FGC? Bom, é o Fundo Garantidor de Crédito, garante até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ e por conglomerado financeiro. Ponto. Isso é o que o candidato de CPA e CEA sabe. Até o momento é isso. Mas vamos ver como é que é colocada uma questão no CFP. Um casal possuía a conta conjunta em um banco que veio a ser liquidado pelo Banco Central. Além disso, um dos cônjuges, o cônjuge 1, possuía outra conta individual. Então, além da conjunta, ele possuía uma individual no valor de R$ 200 mil aplicados em CDB da instituição. Sabendo-se que na conta conjunta o saldo aplicado era R$ 250 mil em LCA e 50 mil em fundos de investimento, quanto o cônjuge 1 e o cônjuge 2 teria a receber pelo FGC, respectivamente. Bom, então vamos lá, gente. Vamos entender aqui primeiro o que é esse negócio chamado FGC. Então eu trouxe aqui alguns slides, tá? Para fazer um resgate rapidamente aqui sobre o FGC. Então, primeiramente, lembrar que os produtos garantidos pelo FGC são depósitos à vista, são poupança, CDB, RDB, LCI, LCA, enfim, os produtos emitidos pelo banco, né? Exceto o COI e tal. Então, vamos lá. Até um limite, então, de 250 mil por CPF ou instituição, e existe um teto aí de 1 milhão. Tá, tudo bem, mas será que esse teto ele cobre na mesma instituição? Então, se esse teto cobre, então, teoricamente, você deve estar pensando, bom, então esse camarada ele vai fazer jus aos 200 mil, mais aos 250 mil, será? Bom, primeiro que nós não teríamos essa resposta ali. Ó. A gente está falando do cônjuge 1, né? Mas vamos ver o que diz. Bom, como era? Então, 250 mil, o limite ele permanece inalterado. Aí não havia teto, agora passa a haver um teto, né? Isso desde 2017, né? Até R$ 1 milhão. E aí é bom lembrar, a cada período de 4 anos para a garantia paga pelo FGC. Então, essa garantia é renovada a cada 4 anos. Os investidores não residentes passam aí também a contar com essa garantia. Bom, gente, se esse camarada ele tivesse recursos espalhados em várias instituições financeiras, ele estaria coberto no teto. O que não acontece quando ele está em uma única instituição financeira. Quando ele está aqui ó, no Banco A com 250 mil reais, olha aqui, ó, espalhado dessa maneira, então aqui ele tem 500, 600, 700, 800, 1 milhão de reais em 4 ativos bancários. Beleza. Se esse banco quebra, ele só faz jus aos 250 mil reais. Então, ele teria um prejuízo de 750 mil. E aí, o grande ponto dessa questão é, sem dúvida, a conta conjunta. Então, quando você tem titulares diferentes. Você precisa saber para a prova que você precisa fazer essa divisão. Então, você vai trabalhar com o saldo da conta conjunta, e aí só o valor que ele teria ali na garantia. Então, 280 mil nesse caso, divididos por 2 ali, né? Você não vai dividir os 280 mil, você divide sempre
o limite do FGC, né, que são os 250 mil reais, ficaria 125 mil para cada titular. Se fosse com 3 titulares, divide por 3. Se for com 4 titulares, divide por 4. Só que não para por aí. Então, a primeira reflexão que eu faço aqui nessa questão é conta conjunta. Então, quando você tem ali titulares, né, diferentes, então você vai dividir o valor garantido pela quantidade de titulares. Beleza. E eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês também. E muitas vezes esse titular, ele figura como cotitular de outros titulares. Ó. Você tem o cliente A com conta conjunta com B, ele com conta conjunta com C, com D e com E. Então, ele tem todo esse volume aplicado em cada conta conjunta. Só que quando você faz a divisão, ó, o cliente A com o cliente B, então, teoricamente, são 125 mil reais para cada um. Foi isso que nós vimos, né? Só que, primeiro momento, a gente avalia de acordo com a conta e depois limita por CPF. Então, você vê que o cliente A, ele não vai fazer jus a cada 125 mil reais que ele tem com cada outro cotitular. Ele vai fazer jus ao limite, né, por CPF, que é de 250 mil reais. E os demais todos receberiam 125 mil. E aqui, olha, por exemplo, exemplo 1 aqui, a conta, imagina um saldo de 300 mil reais, credores F e B. Então, a garantia é só de 250 mil reais, fica 125 mil para cada um. A conta 2, o saldo de 100 mil reais, então o pagamento da garantia você vai dividir. Então, FB, então 50 mil reais para cada um. Então, quando você faz a soma, total a ser garantido pelo FGC, então 125 mil com 50 mil, 175 mil reais para cada um. Saldo remanescente, né? 50 mil da conta 1. 25 mil para cada CPF. Olha essa observação aqui, olha. Essa é a parte mais importante. Embora os credores FB tenham um total de 400 mil reais na instituição, ambos não receberão a metade desse valor. O que estaria, né, dentro da garantia. A garantia não é 250 mil reais por CPF. Por que que acontece isso? Devido ao fato da garantia ser limitada, em primeiro lugar, a 250 mil reais por conta. E esse é o grande X da questão. E em caso de mais de uma conta, limitar ao máximo de 250 mil reais por CPF, no somatório das partes de cada uma das contas. Então, isso daqui é bem interessante, né? Olha lá, conta 1. O camarada lá, ele tinha uma conta conjunta, né? Então, os credores FB de 300 mil. E na outra, mais 100 mil. Eles têm, de forma conjunta, 400 mil no jogo. Só que a gente precisa lembrar que, neste caso, nós avaliamos primeiro por conta e depois por CPF. E como que eu chego nesse resultado por conta? Você pega a garantia por conta, 250 mil, e divide para cada um. Na conta 2 faz a mesma coisa. 100 mil, divide por 2, né? Então 50 mil para cada um. Observa que de 400 mil reais que esses caras tinham, só será garantido, então, esse valor ali de 175 mil, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de questão. Então, vamos para a nossa resposta. Nossa resposta é a letra B. Por que é a letra B, gente? Vamos lá. Primeiro, 200 mil reais ele tinha de forma individual. E aqui, ele possuía 250 mil. Então, se você faz a divisão, né? Se você faz a divisão dessa conta, né, que estava em LCA, você tem que tomar muito cuidado, que esses 50 mil reais aqui não entra, né? Só é coberto produtos bancários, e ainda nós temos a exceção ali do COI. Então, se você tem ali CDB, se você tem poupança, se você tem LCA, tem LCI, se você tem depósito à vista, em conta corrente, então você tem essa cobertura. Então, esses 50 mil reais nem entra aqui para fins de divisão. Nós vamos trabalhar com os 250 mil. Então,
vamos ver o que vai dividir. R$250 mil da conta conjunta, então se eu divido por 2, é 125 mil para cada um. E o outro camarada lá, ele tem mais 200 mil reais. Será que eu posso cobrir a outra conta em mais 200 mil reais? Se eu coloco, ele ultrapassa o teto. Então, primeiramente por conta e depois por CPF. Quando eu faço a avaliação por CPF, então o cônjuge 1, né, ele faz jus a 250 mil reais, porque senão excederia essa garantia, o total, né, da garantia. E o cônjuge 2, ele recebe somente 125 mil reais. Então, gente, essa é uma questão realmente aí, tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Então, só para ficar claro, então, o primeiro titular, a gente está chamando ele de cônjuge 1, né? Então, o cônjuge 1, ele tem 200 mil da primeira conta e mais 125 mil da sua participação na segunda, né? Então, o total que ele teria, né, seria 325 mil, mas estoura o valor garantido, que é de 250 mil por CPF. A primeira avaliação que eu fiz foi por conta, né? Eu peguei o que ele tinha lá, na sua conta, 200 mil reais, e depois na outra 125 mil. Mas como excedeu esses 250 mil reais, ficou 325, a gente limita ali ao valor da garantia do FGC, que é 250 mil reais. E já para o segundo, né, para o segundo titular, apenas o valor da LCA dividido por 2. Que no caso dá 125 mil reais. Tranquilo aí, gente? Então, assim, eu tentei trazer ali alguns mais, ainda que passando assim de uma forma mais resumida, né? Para tentar trazer isso para quem está nos acompanhando aí agora ao vivo, que às vezes a pessoa não estudou FGC, né? Aí ficaria meio vago eu simplesmente falar que, olha, primeiro a gente avalia por conta e aí depois por CPF. Então ficaria talvez meio vago, então por isso que eu trouxe ali alguns slides para dar só fundamento na explicação. Mas é isso, Henrique, Thiago, veja aí o que vocês acham, se quiserem comentar alguma coisa, fica à vontade aí. O comentário é que FGC não é uma questão trivial na prova do CFP, como é na prova nas provas da Ambima, da Ancor, né? Mas com essa explicação aí do Alan, você vai ter que estudar, vai ter que saber todas as regrinhas, mas com essa explicação do Alan, você mata qualquer questão. Tá? Passo a passo como é que vê o FGC, né? Um outro comentário aqui, aí já é fora da prova, é que o site do FGC é um site muito bacana, viu? Tem muito material legal, tem muita história legal. Então, assim, se você quer sair um pouco do circuito de só ficar estudando mercado financeiro para passar na prova, se você quiser entender um pouco mais sobre como funciona o FGC, é um site que vale a pena pesquisar. Inclusive, esses slides que eu passei ainda há pouco, a fonte está referenciado como o FGC. Aquele slide é exatamente a capa assim, do site, os exemplos que nós trabalhamos ali, exatamente aquilo que consta lá no site do FGC, porque na prova vai ter uma questão assim, ó, bem rebuscada, trazendo vários titulares, você vai ter que ficar fazendo ali a divisão de cada conta, ver se não estourou o valor garantido de 250 mil reais, tomar cuidado com os produtos que são garantidos, porque, olha, aqui você trouxe um produto aqui nessa questão, era um fundo, se eu não me engano, né? Era um fundo de 50 mil reais, que não é coberto, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Mas era isso, de minha parte era isso. E o fundo, ele não perdeu, né? O banco quebrou, mas o fundo continua. Continua, vida que segue, né? Vida que segue, Morreu o síndico só. Muda o administrador. Vamos para a sua última questão, Thiago? Vamos.
Então vamos lá. Vamos lá. Toda sua. Questão 4 fala sobre classificação de fundos. Então, nós temos 3 fundos aí e temos que verificar se os fundos são de renda fixa, de ações, multimercado, cambial e assim por diante. Primeira dica de prova, pessoal. Qualquer um desses fundos aí podem ser fundos multimercados, tá bom? Então, se tivesse aí uma questão, uma alternativa com 3 multimercados, provavelmente poderia ser uma questão correta. Mas é o tipo de alternativa que não vai ter na prova, porque mesmo um fundo multimercado podendo fazer qualquer coisa, vamos lembrar que a prova ela está querendo testar o seu conhecimento, tá? Então, vamos ver aqui quais são os outros tipos de fundo que esses fundos aí podem ser, quais são os outros tipos de segmento. O primeiro fundo, fundo X, o fundo X, ele possui 85% do patrimônio aplicado em títulos públicos, 2% em fundo DI, 10% em debêntures e 3% em depósitos a prazo. Veja que é um fundo que ele está 100% aplicado em títulos de renda fixa. Aí vão ser títulos de renda fixa, títulos públicos, títulos privados, ou através de terceiros, no caso aqui do fundo DI, tudo bem? Esse fundo, muito provavelmente, é um fundo de renda fixa, tá? Lembrando que a regra principal para ser um fundo de renda fixa é que o fundo tem que ter, no mínimo, 80% do seu PL, e PL é patrimônio líquido, o fundo tem que ter, no mínimo, 80% do seu PL aplicado em títulos de renda fixa, tá bom? Então, esse fundo, a gente vai nomear ele aqui como fundo de renda fixa. Então, a gente já pode falar que a alternativa seria A ou AC, tá bom? O próximo fundo, o fundo Y. O fundo Y, ele está com muita cara de fundo de renda variável. Qual que é a regra para ser um fundo de renda variável? O fundo tem que ter um PL de, no mínimo, 67% aplicado em títulos de renda variável ou em certificados que representam renda variável, que é o caso desse fundo. Ele tem 25% em outros fundos de ações que representam renda variável, tem 20% em opções de ações que são derivativos que representam renda variável, tem mais 20% em BDRs, que são recibos de depósitos de empresas não brasileiras negociadas no Brasil, que também são renda variável, tem mais 25% em ações puras, e o restante do que provavelmente deve ser o caixa, aqui neste caso, que é em títulos públicos. Ou seja, este fundo tem 90% em renda variável ou papéis que representam renda variável e 10% em renda fixa. Então, esse fundo é um fundo de ações. Ok? E, por último, o fundo Z. Veja que o fundo Z, ele não se enquadra como um fundo de renda fixa, porque, como a gente falou, para ser um fundo de renda fixa, você tem que ter, no mínimo, 80% do patrimônio do fundo aplicado em renda fixa, e neste caso aí o fundo tem apenas 79%. Como assim 79%, Thiago? Eu estou somando as operações compromissadas em títulos públicos, que são 60%, mais os 19% em títulos públicos. Ou seja, é um fundo que tem 79% aplicado em títulos públicos. Por pouco, ele não pode ser caracterizado como um fundo de renda fixa. Além disso, ele não pode ser um fundo de ações, porque, como a gente viu, um fundo de ações tem que ter, no mínimo, 67% do seu PL aplicado em títulos de renda variável. E, neste caso aí, esse fundo tem apenas 5% em cotas de fundos de ações. Tá bom? Neste caso, ele é um fundo multimercado. Qual que é a regra para ser um fundo multimercado? Não tem regra. O fundo multimercado, ele vai obedecer o que manda o regulamento dele. Tá bom? Então, se ele vai ter algum limite para aplicar em renda fixa, algum limite para aplicar em renda variável, isso vai estar no regulamento e não na instrução CVM. Tudo bem? Resposta correta, então, letra A. O fundo X é um fundo de renda fixa, o fundo Y é um fundo de ações, renda variável, e o fundo Z é um fundo multimercado. É isso aí, Henrique. Muito bom, muito bom. A gente às vezes bate o olho
e acho que o fundo Y é multimercado, porque ele é todo coloridinho, né? É isso aí. Você sabe que quando eu bati o olho, eu falei, isso aí é multimercado. Todo coloridinho, mas é tudo renda variável aí. Eu vou te falar que hoje à tarde eu também. Me pegou. Eu fui para a questão sem atenção. Depois que eu vi, opa, é um renda variável. Porque o fundo Z até parece que é um fundo de alguma coisa, porque ele tem muito ali nas operações compromissadas, né? Mas aí depois ele começa a diversificar. E o fundo Y é bem diversificado, mas é bem diversificado todo em ações. Ele só tem ações aí. Ele só tem ações. É uma questão danada. E para quem prestou aí mais atenção, eu cheguei a outra coisa que às vezes confunde. Olha, o X está aqui, né? O Y está aqui e o Z está aqui. Eu fui entendendo que o Z estava aqui, que o Y estava aqui, o Z estava aqui. Tem que prestar atenção na ordem, né? Você sabe que quando eu fui montar essa questão eu recebi uma foto, eu acho que eu já até mandei essa foto para o Henrique, de um aluno, né, nosso, que estava fazendo uma renovação, e ele me passou essa foto. Eu falei, que questão maravilhosa, porque isso caiu até numa renovação de CEAs, né? E aí eu falei assim, poxa, que questão maravilhosa, porque o pessoal, muitas vezes, ele não se depara, ele olha simplesmente ali o gráfico em pizza, que ele é todo fracionado, todo fatiado ali, ele acha que é multimercado, né? E o aluno tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Porque às vezes ele pode perder uma questão, que é uma questão fácil, né? É uma questão bem fácil, ele pode perder à toa, né? As questões de gráfico, eu até falo muito que meus filhos, eles estão aprendendo isso muito na escola, a interpretar gráficos, né? A gente não teve isso, a gente não aprendeu isso na escola, e os nossos alunos, a maioria, também não era uma coisa que as escolas pegavam, né? Essa coisa de você interpretar gráficos, como é que você interpreta, o que você analisa. Daí que a nossa geração tem mais dificuldade com isso. As gerações que vão vir por aí, eles vão pegar uma questão dessa e vão resolver fácil. Eles têm bastante costume de ver gráfico, mas não é uma coisa que era da nossa educação no passado, né? É isso aí. E o Kleber está por aí? Bom, Kleber. Observando os mestres falarem. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito bom. Muito bom, viu? Muito rico. Eu acho que tem tudo a ver com o que a prova cobra. Parabéns, pessoal. O Kleber que é professor aí do módulo 5 e 6, né, Kleber? Exato, Henrique. Exato. Mas acompanhando... Doutor advogado. Ô, Kleber, me diga uma coisa. Eu estou precisando aprender muito aí sobre planejamento sucessório aí, rapaz. E aí teve uma pessoa que me deu um conselho, falou assim, não, mas fica tranquilo, você aprende isso rápido. É só você casar e separar umas 5 vezes que tu aprende, nem que seja na marra. Será que é mais ou menos... E casa cada vez num regime diferente, que aí você sente na pele. Mas eu acho que é melhor eu tomar umas aulas com o Clebão, Kleber. É um jeito caro. Ô, Doro, vai ser você convencer a sua futura esposa a casar no regime de... Como é que é? Aquestos finais? Ela vai falar. Participação final nos aquestos. Isso aí é muita confiança de um cônjuge no outro, sabia? A participação final nos aquestos, porque você deixa o seu marido ou esposa ele administrar os bens, e só partilha se houver separação ou morte. Então é complicado. Se o cara der uma tacada errada... Vamos ver se é real ou não? Carninha, vem cá sou casado, por favor. Nos aquestos. Vamos perguntar se a esposa aceita casar desse jeito. Minha esposa, por acaso, hoje está aqui. Vamos ver se ela concorda. Carninha, a pergunta que se faz aqui no grupo. Você aceitaria casar no regime de participação final nos aquestos? Ela vai perguntar o que é isso. O que é isso? Esse é o problema, Cleber. Então é o seguinte, você vai dar liberdade para ele movimentar todos os bens. Só numa eventual separação ou morte que vai haver a partilha. Você tem confiança de dar todo o patrimônio, a chave de todo o patrimônio na mão de Henrique, para ele fazer o que ele quiser. É muita confiança. Vamos lá, vamos testar a confiança do casal. Aí, ó.
No Você sabe que momento. aqui, eu tô aqui na Faria Lima, do lado do Jockey, né? O Jockey é um lugar bom para você destruir patrimônio. Exato. Você destrói ele em um segundo. O Agora, Kleber, Henrique, você sabia que o Tiago é casado nesse regime? Acho que ele convenceu a Maria bem, né? Não, é que ela é advogada, né? Mas aí é pior ainda. É pior ainda, né, no caso. É pior ainda. Acho que você. Ela deve ter te enrolado, Thiago. Não, o pior que, na verdade, quando eu fui casar, quando eu fui noivar, eu estava estudando para o CFP já. Acho que eu já tinha passado na prova, isso há uns 7, 8 anos atrás, e ela não conhecia. Ela sabia que existia, mas não conhecia. E a primeira coisa que ela pensou foi assim, ué, mas você já está querendo casar, pensando em separar? Porque todo mundo pensa isso, né? Eu falei, amor, Exato. vamos estudar. É uma questão de confiança, mas a gente, se você olhar direitinho, para nós, no momento, fazia sentido. E o interessante é que, no cartório, quando eu cheguei lá e falei isso, que a gente queria casar nesse negócio aí, a mulher não sabia o que era e ela me falou a mesma coisa na frente da minha esposa. Mas você já está pensando em casando, pensando em separar? A minha do cartório. Para você Imagina, ver, colocou dando você bem pitaco no nosso rascado. casamento. Foi a coisa mais sensacional. Que Mas é bom. isso aí. Que bom, mas é um regime assim que ele dá muita liberdade e flexibilidade, né, para quem é Dá empreendedor. flexibilidade. Exato, porque Henrique, Se o imagina, cara morre, fica parecendo uma comunhão parcial. mas a grande flexibilidade é o seguinte: você vai vender um imóvel, não precisa da assinatura do cônjuge. Você vai vender um carro, também não precisa. Então, você pode dispor do seu patrimônio sem ter essa exigência jurídica, né? Eu acho que é muito bom. Para quem opera também no ramo imobiliário, não tem regime melhor. É isso aí. É para uma pessoa que Kleber. compra e vende muito imóvel, muito carro. Clebão, Exato. Tem que ser. meu Oi, ilustre, meu amigo Alan, tudo bem? você viu que eu fiz uma pergunta aqui que quase terminou em briga de casal. É melhor eu ficar mais quietinho da próxima vez. Não, e o mais interessante foi a resposta dela. Confio sim no momento. Não é uma resposta definitiva, não, né? Confio sim, no momento. No momento. Que legal. Porque tudo pode mudar, né? No momento, Exa- eu exatamente. Olha, ela voltou para falar. É. voltei. Vamos voltar a falar de investimento, que eu acho que vai ser melhor, gente. Acho que eu já falei com vocês, mas só pelo Zap, né? Verdade, verdade. Assim, sempre Prazer Thiago, por conhecer e-mail. pessoalmente. eu já vi o Thiago assim, pelas conversas do Henrique também. Mas o Kleber e o Alan, né? Não. Verdade. Não tinha visto ainda. Mas eu soube que você é baiana, não é? Então, a gente já é conterrâneo, Sou paraibana. paraibana, é do Nordeste. Então, praticamente ali a gente é vizinho. Então, a gente se dá bem. Tá, Henrique? Ela é de Teixeira, mas não é de Freitas. Ela é lá porque de tem Teixeira da Teixeira. Paraíba. Quantos Exato, tem habitantes lá, Henrique? 15 mil. 15 mil. Uma megalópole, né, gente? É. Grande. Um centro regional ali. Pois é, lá tem trem. Tudo, né? É isso Cara, aí, eu fiquei gente. sabendo, o casamento, né? O casamento movimentou a cidade. O Henrique fez questão de casar lá em Teixeira, né? É, casamos lá. Sim, eu até hoje lembro do casamento. Foi muito divertido. Que massa, que coisa Surgiu boa. namoros e tudo lá. O Ô, casamento. Henrique, por dúvida, qual foi o regime que você casou? Lá só aceita comunhão parcial, Kleber. Você falar outra coisa lá, a Nem mulher do conhece. cartório para. Aqui não faz isso, não. O meu também foi o parcial. É o tradicional, né, Kleber? É o regime, Então, é o hoje- regime legal hoje, né? O regime legal no Brasil. Se você não escolhe um regime, aí ele te joga direto para a comunhão parcial de bens. Isso aí. Isso aí. Eu tive um cliente que casou no regime novo, no interior de Minas Gerais. Ele casou no regime de 2,38. 2,38? o cara colocou acho que um 38 na mesa. O pai da noiva colocou 2,38 na mesa. Ele falou, no dia que ele pediu em casamento, ele falou, volta aqui mais tarde. No que ele voltou, tinha 2,38. Ó, esse é seu e esse é meu. Minha filha volta para casa viúva. É a única forma que ela volta. Que regime- Estão felizes até hoje. É um regime monstruoso esse, né? Esse é um regime. Ele já está, Kleber, você pode nos dizer, já está reconhecido legalmente? Como é que está a aprovação disso aí?
Bom, isso aí é coação, né? Ele casou no regime da coação. Lembra muito o Alto da Compadecida, né? Que era aquele regime lá que você tirava um couro das costas, lembra? É isso aí. É isso Quando ele aí. tinha mais ou menos isso. Mas isso funciona muito no interior hoje, tá? O cara, quando ele vai Funciona, casar... estão casados até hoje e felizes. Pois é, não vai se mas separar. Iade não tá feliz pra você ver aqui que dá. Pois é. Faça queixa, que aí o 38 come, né? Gente, mas ó, que show, viu? Que show a parte aí vocês deram. Sinceramente, estou falando, eu estou olhando todas as aulas. Ontem também eu estive presente aí na correção do módulo 1 e eu acho que tá um show, tá? Vocês Eu que estão assisti assistindo hoje aí, na íntegra o módulo que 1. coisa boa. Fui acompanhar ontem, assisti hoje na íntegra. Gente, é muito bacana mesmo, assim. A qualidade que tá, assim, é surpreendente. Eu já falei para o Henrique uma vez e falo de novo. Essa iniciativa que ele teve de começar a fazer correções de questões, aí, independente da certificação, ele começou e o negócio foi tomando uma proporção muito legal, com a participação de vários professores aí, acho que já quase todos já tiveram a oportunidade de dar uma passadinha por aqui, tá sensacional isso. Fica rico, a gente se encontra, a gente bate papo, eu acho que muito bacana. Agora vai lá, Henrique. Eu sei que você está doido para falar de todos os nossos cursos presenciais no Então, Brasil só afora. para falar aí para o pessoal, quem está se preparando para a prova agora de dezembro, estamos aí dando as dicas para fazer você passar. Hoje mais 4 questões para você acertar. Quem ainda vai fazer a prova lá em abril ou no ano que vem, estamos com cursos abertos aí em todas essas cidades. O Alan vai estar com vocês em algumas dessas cidades e certamente aqui em Curitiba, né, Alan? Opa, vamos aí. Tiago estará com vocês em algumas dessas cidades e certamente aí em Brasília. Correto, Tiago? Isso aí. Kleber estará com vocês em algumas dessas cidades, mas certamente em São Paulo, sua residência em Salvador, sua cidade, né? Isso aí, Henrique. Estaremos juntos, com certeza. E eu vou estar com vocês, com certeza, em São Paulo e em Campinas, e mais algumas cidades aí mais para frente a gente vai definindo o calendário. Então, informações aí de inscrições, datas, tudo estão aí na tela de vocês. E é isso, pessoal. Amanhã a gente retorna com a turma, resolvendo questões de novo do módulo 1, novamente com a Daniela, e vão vir aqui o professor Ricardo, de Florianópolis, e o professor Leonardo, do Rio de Janeiro, estarão aqui com a gente para resolver mais 4 questões do módulo 1, mais 4 questões para você acertar lá na prova. É isso, pessoal. Tiago, boa noite. Boa noite. Até mais para vocês. Alan, boa noite. Obrigado a participação, mais uma vez. Valeu, meu nobre. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço para os amigos. Um abraço aí aos ouvintes. Nos vemos. Kleber, boa noite também, Kleber. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado, Henrique, Tiago, Alan. Estamos juntos, gente. Bons estudos para vocês. Até mais. Valeu. Pessoal, boa noite, então. E até amanhã.